Eu não confio em ninguém. Essa frase chegou no meu consultório há alguns meses, dita por uma mulher de 42 anos, bem-sucedida, inteligente, cercada de pessoas, mas completamente sozinha. E quando ela disse isso, não havia raiva na voz dela. Havia cansaço. O tipo de cansaço que aparece quando alguém passou anos tentando proteger a própria vida emocional. Porque existe uma coisa que pouca gente entende sobre a desconfiança. Ela nem sempre nasce da paranoia. Muitas vezes, ela nasce da tentativa de sobrevivência. O cérebro aprende com experiências passadas. E quando alguém já foi ferido profundamente, ele tenta garantir que aquilo não aconteça de novo. Só que existe um problema. Às vezes, o mesmo mecanismo que deveria proteger você, começa a impedir qualquer tipo de vínculo verdadeiro. Hoje eu quero te mostrar exatamente como isso acontece. Através da história real de uma paciente, vou chamá-la de Gabriela. A história dela revela algo muito importante. Revela que a dificuldade de confiar não é apenas um traço de personalidade. Ela é construída ao longo da vida. Ela se forma na história de apego. Ela se consolida em padrões emocionais. E, com o tempo, ela se transforma em uma lente através da qual você passa a interpretar todas as relações. Eu sou a Mônica Hentges, psicanalista e especialista em neuropsicologia. E hoje vamos mergulhar na ciência por trás da confiança e da desconfiança. Gabriela chegou ao consultório depois de terminar mais um relacionamento. Quando abriu a câmera no horário do atendimento, olhou com um olhar triste, respirou fundo e disse algo que já tinha se tornado familiar para ela. Aconteceu a mesma coisa de sempre. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. E ela respondeu, se sentindo esgotada com aquela narrativa. No começo tudo funciona. Ele é atencioso, carinhoso, presente. Parece que finalmente encontrei alguém diferente. Ela fez uma pausa como se quisesse engolir algo entalado e continuou. Mas depois eu começo a perceber as coisas. Olhei para ela e perguntei, que tipo de coisas? Ela pensou um pouco antes de responder. Pequenas coisas, do tipo, ele demora para responder mensagens. Às vezes sai com os amigos e não me chama. Tem senha no celular e fica nervoso quando chego perto do celular ou por algum motivo preciso pegar o celular na mão. Ela me olhou, baixou os olhos, respirou e continuou. Eu sei que pode parecer bobeira. Mas essas coisas são sinais, não são? Porque se alguém não tem nada a esconder, por que ficaria nervoso assim? E aqui aparece um ponto muito importante. A Gabriela não estava descrevendo traição. Ela estava descrevendo limites dentro de um relacionamento saudável. Mas para o cérebro dela, limites não eram limites. Limites eram sinais. E sinais significavam perigo. Durante os meses seguintes de terapia, ela me contou que fazia a mesma coisa em todos os relacionamentos. Investigava celulares, questionava cada saída, testava a lealdade do parceiro. E, inevitavelmente, todos os relacionamentos terminavam da mesma maneira. Ela sempre encontrava alguma coisa que confirmava aquilo que já suspeitava. E sempre dizia a mesma frase no final: eu sabia que não dava para confiar. Mas havia uma pergunta importante que precisávamos fazer. Gabriela estava descobrindo traições, ou estava confirmando uma expectativa? Para entender isso, precisamos olhar para o funcionamento do cérebro. Existe um conceito importante dentro da neurociência contemporânea. A ideia de que o cérebro humano funciona como um sistema preditivo, e não é misticismo, isso é neurociência. Ele não registra a realidade primeiro. Ele prevê a realidade primeiro com base em seu banco de dados. Depois ele procura evidências que confirmem essa previsão. Pesquisas em neurociência, especialmente no trabalho de Friston, mostram que o cérebro está constantemente tentando reduzir incerteza. Para fazer isso, ele cria modelos internos. Esses modelos funcionam como previsões sobre o que vai acontecer. E quando um modelo está muito consolidado, o cérebro começa a interpretar os acontecimentos através dele. No caso da Gabriela, o modelo interno era simples: as pessoas vão me trair. E a partir desse modelo, cada comportamento do parceiro era interpretado como possível traição. Se ele demorava para responder, isso virava evidência. Se saía com amigos, mais uma evidência. Se não compartilhava a senha, outra confirmação. Mas quando ele demonstrava carinho? Quando estava presente? Quando demonstrava cuidado?
Essas informações simplesmente não tinham o mesmo peso. O cérebro não as registrava como evidência relevante. Esse processo é conhecido como profecia autorrealizável. A expectativa inicial começa a moldar a interpretação da realidade. E com o tempo, a própria realidade começa a se organizar para confirmar aquilo que já era esperado. A ideia tão conhecida do viés da confirmação. Mas ainda existe uma pergunta mais profunda. De onde veio essa expectativa? Para entender isso, precisamos voltar muitos anos na história da Gabriela. A capacidade de confiar não nasce pronta. Ela é construída nas primeiras relações da vida. Isso foi demonstrado na teoria do apego, desenvolvida por neurocientistas. Quando um bebê chora e alguém responde de forma consistente, o cérebro desse bebê aprende algo muito importante. Aprende que o mundo responde quando ele chora. Aprende que existe alguém disponível. E quando alguém pega ele do berço e dá carinho, ele pode confiar, é seguro. Mas quando essa resposta é imprevisível? Quando outro bebê chora e às vezes existe cuidado e às vezes existe abandono. O cérebro desse outro bebê aprende outra coisa. Aprende que não sabe o que esperar quando chora. Aprende que vínculos são instáveis. Aprende que confiar pode ser perigoso e solitário. No caso da Gabriela, existia algo ainda mais profundo. Ela cresceu em uma casa onde o pai mantinha duas famílias ao mesmo tempo. Duas vidas, duas histórias paralelas. Ela descobriu isso aos 12 anos, por acidente. E quando confrontou a mãe disse algo que marcou profundamente aquela menina. Disse que já sabia há muito tempo, mas que tinha escolhido manter a situação para preservar a família. Imagine o que isso faz com o cérebro de uma criança. De uma menina sonhadora, de uma menina que tinha o pai, o homem como o herói, a felicidade de uma mulher. A pessoa que deveria representar segurança estava mentindo diariamente. E a pessoa que deveria proteger estava ensinando que mentiras podem ser toleradas. O cérebro daquela menina tirou uma conclusão silenciosa e inconsciente para ela mesma. Se nem quem me ama pode ser confiável, ninguém pode. Anos depois, esse modelo continuava ativo em sua vida, mesmo que ela nem se lembre dessa história conscientemente. Até que em uma sessão de terapia, Gabriela disse algo que mudou completamente o rumo do processo. Ela falou: "Eu acho que percebi uma coisa sobre mim, doutora Mônica, nos meus relacionamentos, eu sempre espero ser traída." Ela ficou em silêncio por alguns segundos como se quisesse traduzir o que descobriu sobre si mesma. E continuou: "E quando eu não encontro prova concreta, eu começo a provocar situações." Eu perguntei o que ela queria dizer e ela explicou que inventava histórias para ver se o parceiro mentia. Sabe como é jogar verde e colher maduro? Criava situações onde ele precisava escolher entre ela e os amigos. Testava constantemente a lealdade dele. E quando ele falhava em qualquer um desses testes, ela finalmente tinha a prova que precisava. Brigava e podia terminar o relacionamento dizendo: "Eu sabia que isso ia acontecer." Aqui aparece a armadilha mais cruel da desconfiança. Gabriela não estava se protegendo da dor. Ela estava garantindo que a dor acontecesse, mas em um momento que ela podia controlar. Para um cérebro traumatizado, dor controlada parece menos ameaçadora do que vulnerabilidade real. Esse fenômeno também foi explorado profundamente por Carl Jung. Jung falava sobre algo chamado sombra. A sombra representa partes de nós que não conseguimos reconhecer ou aceitar. E quando algo permanece na sombra, ele tende a aparecer projetado nos outros. No caso da Gabriela, existia uma desconfiança muito profunda. Mas não era apenas desconfiança dos outros. Era desconfiança dela mesma. Ela não confiava na própria capacidade de escolher bem. Não confiava que conseguiria lidar com uma traição real. Não confiava que sobreviveria emocionalmente a uma grande decepção. Então essa desconfiança precisava aparecer em algum lugar. E aparecia nos parceiros. A vigilância constante dela não era apenas sobre eles. Era sobre a própria história que ela carregava. Quando juntamos todas essas peças, começamos a entender o padrão. A neurociência mostra que o cérebro busca confirmar suas previsões. A teoria do apego mostra que nossas primeiras relações moldam essas previsões. E a psicologia analítica mostra que aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos tende a aparecer projetado nos outros. No caso da Gabriela, tudo convergia para o mesmo lugar.
O cérebro dela estava programado para esperar traição. E essa expectativa moldava toda a interpretação da realidade. Toda a busca e forma de se relacionar que ela conhecia. Mas existe algo importante que precisa ser dito. Modelos internos podem ser atualizados. O cérebro humano tem plasticidade. Ele aprende com experiências novas. O ponto de virada da terapia aconteceu quando Gabriela conseguiu fazer algo diferente. Em um relacionamento novo, ela sentiu o impulso de verificar o celular do parceiro. Mas em vez de agir automaticamente, ela fez outra coisa. Ela disse para ele: "Estou sentindo uma vontade muito forte de verificar se você está sendo honesto comigo. E eu sei que isso não é exatamente sobre você. É sobre o que eu aprendi sobre as pessoas." Foi a primeira vez que ela externalizou o medo em vez de agir a partir dele. E a resposta do parceiro foi inesperada. Ele perguntou: "E isso que você precisa de mim agora?" E entregou o celular desbloqueado nas mãos dela. Essa pergunta abriu algo completamente novo. Porque pela primeira vez ela não estava testando. Ela estava comunicando. E o cérebro dela começou a registrar uma experiência diferente. Uma experiência que não existia antes. A experiência de que vulnerabilidade não precisa terminar em abandono. Esse é o processo de reprogramação emocional. Ele acontece devagar, através de pequenas experiências corretivas. Cada vez que o cérebro espera a traição e encontra cuidado, um dado novo é registrado. A previsão começa a mudar. A confiança começa a se reconstruir. Se você se identificou com essa história, é importante entender algo. A dificuldade de confiar raramente é uma falha de caráter. Na maioria das vezes, ela é uma cicatriz. Uma cicatriz criada por experiências que ensinaram o cérebro a se proteger. Mas cicatrizes não precisam definir o resto da história. Elas podem ser compreendidas, podem ser trabalhadas, podem ser ressignificadas. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que eu não confio em ninguém? Talvez a pergunta seja outra: que história o meu cérebro aprendeu sobre as pessoas, e que talvez eu precise ser atualizada? Porque confiar não é ingenuidade. Confiar é permitir que o presente tenha a chance de ser diferente do passado. E ninguém merece viver a vida inteira em modo vigilância. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa entender isso. Lembre-se que o namorado poderia ter dito não, mas o ato que ela teve de dizer a verdade foi o que abriu os olhos internos da mente dela. E me conta nos comentários, em que momento da sua vida confiar começou a ficar difícil? Eu vou ler, e até o próximo vídeo.